Vamos lá. Eu não sei por que apareceu isso agora, essa mensagem. Não sei o que eu mexi. É o meu. Ah, é o teu? É o meu, Pro. Ah, tá. Mas fica Aparece para mim a Apareceu opção ping. de recusar ou não. Ele Na avisa que minha a aula tela está também sendo tá gravada. aparecendo. É, na minha Mas também antes não apareceu. aparecia isso, né? Pois é, Pois é, só agora. Antes não aparecia mesmo. Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Sinal da ressonância magnética, então. Como consequência da ressonância, a magnetização em fase faz precessão na frequência de precessional no plano transversal. É muitas palavras diferentes, né? Segundo a lei de indução eletromagnética de Faraday, se for colocada uma bobina receptora na área de um campo magnético em movimento, será induzida uma voltagem nessa bobina receptora. Então, são as bobinas que a gente utiliza dentro da sala de ressonância, que vai ficar em contato com o paciente, dependendo do exame que ele for realizar, tá? Então, são as bobinas receptoras. O sinal de ressonância magnética é produzido quando a magnetização coerente em fase atravessa a bobina. Então, quando todos os prótons de hidrogênios estão no mesmo lado, tá? Eles estão em fase coerente. Então, aqui, ó, dentro, esse aqui é uma ressonância campo aberto, tá? Ela é desse jeito aqui, fica aberto essa parte, o paciente entra aqui, tá? Na mesa. E dentro aqui, a gente vai ter a bobina que vai estar em contato com o paciente, tá? Então, as ondas eletromagnéticas do magneto do aparelho vão entrar em fase com essa bobina. Aí que vai ser formada a imagem e vai para a tela. Tá? Consegui explicar? Mais ou menos. Prof, é verdade ou é mito que a ressonância de campo aberto ela é melhor para extremidades do que como para crânio e abdômen? Não, assim, ó, a de campo aberto, a função dela é para extremidade, tá? Porque fazer um crânio na de campo aberto, eu vou perder muita nitidez. Fazer um abdômen não tem como. A coluna até eu consigo, mas ela fica granulada. Então, a campo aberto, a melhor é a parte de extremidade. Para exames mais complexos, ela fica bem ruim a imagem. Porque o máximo que ela tem é 0,75 Tesla, se eu não me engano. Que é o máximo que ela vai, tá? E para mim conseguir uma imagem boa para crânio, coluna e abdômen, eu tenho que ter mais de 1 Tesla. Ah, tá, entendi, prof. Tá? Mas, ô, professora, mas no caso, o médico que pediu o exame, é erro dele, então, né? Se ele coloca só lá a ressonância magnética, que nem foi o caso do meu pai, como exemplo. Tá. Ele pediu uma de crânio e uma de coluna. E não foi especificado se era campo aberto ou fechado. Mas é que daí tudo depende assim, ó, aonde tu vai fazer. Sim, eu fui fazer numa clínica que foi feita de campo aberto, mas eu não sabia que teria que ser de fechado. Entende? Sim. E foi feito de crânio e de coluna. É, mas daí eu perde muito a nitidez do exame. Faz. É feito. Papai. Só que vai perder bastante nitidez. Sim. Tá? E aí, assim, ó, de campo aberto, eu acho que o paciente fica mais perto ainda da bobina principal de corpo, tá? Que é a volta do aparelho. Sim. Do que na campo fechado. Mas cada um, né? É a minha opinião. Aqui, então, mostrando para vocês o que é o movimento de precessão. Se tiver mais, eu quero. Tá? Aqui, ó. Essa parte laranja tá mostrando que é
a bobina. Essa é a bobina de corpo que é ligada no aparelho, tá? O que é movimento de precessão? É esse movimento que ele vai fazer aqui, ó. Tá? Em volta, mas não da bobina. Dentro do magneto. Ah, temos alguém com o áudio ligado, mas acho que já desligou. A ressonância, então, é um dos grandes avanços na medicina, pois é uma poderosa ferramenta de diagnóstico. Fornece informações significativas sobre cérebro, vasos, coluna vertebral e órgãos internos. A ressonância é muito diferente do raio-x, pois não produz radiação ionizante e os riscos biológicos são desconhecidos. Então, ela não produz risco nenhum biológico, tá? Única coisa que pode acontecer na ressonância é o paciente ter alguma alergia ao contraste, tá? Que é utilizado, que é o gadolínio. Só. Outra coisa, a não ser que o paciente tenha prótese, marca-passo, clipe aneurisma, essas coisas assim. Mas daí ele não pode fazer o exame. Imagens obtidas... Professora, Oi. por falar em prótese, assim, olha, meu pai, ele tem de titânio. Uhum. Isso interfere? Porque a primeira que ele fez, agora a última que ele fez uma tomo. Mas Sim. a primeira ele fez uma ressonância. Isso não teria algum Não, problema? não, mas a de titânio não é ferro magnético, né? Ah, tá, entendi. Obrigada. Só a única coisa assim, ó, vai dar muito artefato na parte ali da região onde tem a prótese. Por isso que é melhor a tomografia. Tá bom, obrigada, professor. Certo? Onde é que eu estava? Agora me perdi. Aqui. Imagens obtidas, então, colocando o paciente sobre a ação de um campo magnético intenso, constante e altamente uniforme. A função do campo magnético é alinhar os spins ou prótons de hidrogênio, tá? Então, é sempre... A função é para alinhar, para mim conseguir obter a imagem que eu preciso. O hidrogênio é o elemento principal do corpo humano, devido à grande quantidade, 3/4 de todos os átomos nos seres humanos. Produção de imagens devido aos sinais emitidos quando entram em contato com a radiofrequência. A ressonância visualiza o osso na cor escura, pois quase não apresenta prótons de hidrogênio. Ele não tem líquido dentro dele, tá? Por isso, a ressonância magnética é indicada para exames de estruturas moles do corpo humano. Então, quando eu preciso visualizar uma região óssea, não adianta ir para a ressonância que não vai conseguir resultado, tá? Vai ser muito pouca definição. A ressonância é só para partes moles. As fontes de radiofrequência, também conhecidas, chamadas de bobina de radiofrequência, fornecem energia para os prótons através da emissão de pulsos de ondas de rádio, tá? A quantidade de radiofrequência é calculada de acordo com o peso do paciente. Por isso que a gente sempre tem que colocar o peso do paciente no nosso aparelho, para mim conseguir uma imagem adequada ao peso daquele paciente, tá? Então, aqui, um esqueminha, ó, o magneto, tá? A parte aqui dentro, mais escura, são as bobinas de radiofrequências transmissoras, tá? Que são o conjunto de bobinas de gradiente. Essa rosinha. E aqui, essa outra parte é o corpo do magneto, então, tá? O paciente vai entrar lá para dentro, então eu vou ter várias, tem a bobina de corpo e tem o conjunto de bobinas de gradiente. E vou ter mais a bobina que vai no paciente,
tá? Por isso que a minha imagem sai com tanta nitidez. Aqui é o sistema de computador, então, que esses sinais vão vir aqui para dentro e vão ser transformados de números para imagens. Aqui, só para vocês terem uma noção do campo magnético que a gente utiliza dentro da sala, tá? Então, na ressonância, Gauss é usado para medir forças baixas de campo magnético, enquanto Tesla é usado para medir as forças mais elevadas. 1 Tesla é igual a 10.000 Gauss, tá? 1 Gauss equivale a 10 quilos. O campo magnético da Terra é de 0,6 Gauss. Então, não é nenhum. E a gente tem o equipamento, o A que a gente utiliza é de 1,5 Tesla, tá? Então, vocês façam a ideia. Se o campo magnético da Terra é menos de 1 Gauss, a gente tem o equipamento lá de 1,5 Tesla, tá? 1 Tesla é igual a 10.000 graus. Então, eu tenho lá na sala 15.000 graus, 1.000 Gauss, tá? É um campo magnético muito forte. E faz ideia, então, o equipamento que tem 7 Tesla. Sai de perto. Agora que a gente vai entrar, assim, por uma parte bem mais complicadinha, gente. Tá? Então, assim, ó. Para quando eu for fazer a minha programação, eu tenho que saber o que que é TE, TR e DP. Tempo de eco, tempo de repetição e densidade de prótons. Esses são alguns parâmetros que eu preciso modificar nos meus protocolos. Que isso que vai interferir se o exame vai ser mais rápido ou vai ser mais demorado. Cuidado com os rímel à base de chumbo. Sim, não pode fazer. Assim, ó, o que que não pode? Paciente que fez tatuagem menos de um mês, fez aquelas sobrancelhas definitivas, colocou cílio postiço, maquiagem definitiva. Tudo isso pode ocorrer do que o paciente levar uma queimadura, tá? Porque o aparelho, quando ele tá fazendo lá a ressonância, ele aquece muito. E aonde tem essa região que não está cicatrizada, pode ocorrer de ter uma queimadura. Por isso que não é recomendado, tá? Então, o TE, que é o tempo de eco, é o tempo medido entre a aplicação de um pulso de radiofrequência de 90 graus e a amplitude máxima do sinal da ressonância, tá? A escolha destes tempos é que vai determinar o significado do preto ou do branco na imagem. TR, que é o tempo de repetição, é o tempo medido entre um pulso de 90 graus até ser dado o próximo pulso de 90 graus, tá? E DP, que é a densidade de prótons, é a denominação para o número de prótons por volume de tecido excitado, tá? Ali aonde que ele vai fazer o exame. Então, é a quantidade de prótons que tem naquele local. Aqui, ó, tempo de repetição, então, o TR. Aqui, ó, eu tenho uma linha, ele vai dar um pulso,
que aqui vai ser o pulso de radiofrequência. Segue mais uma linha, dá outro pulso, que é isso aqui que vai acontecer com os prótons, tá? Então, o que é o tempo de repetição? É o tempo que ele vai levar quando ele começou o primeiro pulso até ele iniciar o segundo. Conseguiram ou ficou meio difícil? Ai, prof, não entendi. Falei que a física é uma coisa séria, gente. O tempo de repetição, então, do pulso da radiofrequência, tá? Eu tô com os meus prótons aqui alinhado. Chegou o campo magnético, tá? E vai dar um pulso para eles. Então, ele teve uma elevação, voltou, seguiu o caminho dele. Quando ele for dar o próximo pulso, a próxima elevação, é essa que é a medição do tempo de repetição, ó, o TR. Desde que ele começou o primeiro pulso até começar o segundo. Conseguiu agora ou não? Entendi, prof. Mais ou menos. Sim, agora deu para pegar. Ficou mais claro agora. É a mesma coisa assim, deixa eu tentar explicar um jeito mais fácil. O que eu podia... Deixa eu pensar. Como é que para vocês conseguirem entender? Alguma coisa mais prática. Agora não me vem nada em mente. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que eu tô lá na minha sala de raio-x, tá? Vocês sabem que antes de eu começar, para mim conseguir dar o raio, eu tenho que fazer um preparo nele, né? Não? Sim. Mais ou menos. Assim, ó, antes de eu disparar o meu raio para fazer a imagem, eu tenho que apertar no botão que é o preparo. Ele vai girar o tubo para aquecer. E aí que eu vou disparar o meu raio. Tá? Então, quando eu aperto o preparo até o tempo que eu vou levar para disparar o raio-x, é a mesma coisa aqui. É o tempo que eu vou levar de um pulso dos meus prótons de hidrogênio até o próximo pulso que ele vai dar. É como se fosse o delay da tomo. Tá? Oi. Tipo as ondas do mar até o tempo de... Pode ser também. Quando ela começa ali a elevar até ela cair e formar a próxima. Boa explicação. Conseguiram agora? Sim, agora sim. Então tá. Então é o tempo que leva entre quando começou a formar a primeira onda, caiu e vai formar a segunda. Antes de começar a formar a segunda, é esse o tempo. Tá? Que aí, aqui, ó, vamos fazer de conta então que é a onda. Tá vindo ali o mar, formou a onda, ela elevou, caiu. Quando vai formar a segunda, é esse tempo que é o de repetição, ó, o tempo que ele levou. Até ele formar, cair e começar a formar de novo. Tá? Acho que agora ficou mais claro. O tempo de eco é o tempo que vai da aplicação do pulso de radiofrequência ao pico máximo do sinal, induzido no fio ou bobina, e é medido em milissegundos. Tá? Então, aqui é o sinal que o gradiente vai emitir para a bobina que está no paciente, tá? Aqui eu estou, então, com o pulso, ó, é quase o mesmo desenho aqui, só o que aumentou? O pico do sinal. Então, eu estou fazendo ali o meu pulso,
tá? Subiu, pegou o máximo que ele conseguiu de sinal, caiu. E aqui tá o sinal de radiofrequência. Subiu no pico. Então, aqui ele vai ter o tempo de eco, tá? Ele não completou ainda, não começou o segundo pulso. Então, é esse tempo entre o começo do pulso até o sinal máximo do gradiente, que vai ser o tempo de eco, tá? Piorou agora. Mas isso aqui, assim, a gente não vai se ater muito, porque a física não é só isso, ela tem muito mais. Assim, a gente precisaria levar, sem mentira, eu acredito que umas 10 a 15 aulas só falando da física. Tá? Nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Pois Então então. dá para piorar bastante, então, né? Tá, por isso que eu deixei essa aqui por último. Eu fui por níveis de complexidade. A mais simples foi a DO, a densitometria. Todo mundo adorou. E agora a res. Sai fora, né? Se era desse essa aqui primeiro, todo mundo tinha corrido, né? Tá? Mas assim, não adianta eu querer me focar muito aqui nessa parte, que vocês não vão aprender em uma aula. Não adianta. Ele é bem complicado mesmo. Eu já fiz muitos cursos de ressonância, vocês não têm noção. E cada vez eu aprendo uma coisa diferente. Então, aqui, ó. Eu vou ter uma base. É como se fosse a frequência do rádio, tá? Sabe aqueles rádio antigo que tu tinha o botão que tu ia girando até conseguir uma estação que funcionasse? Sim. É praticamente isso. Eu tenho que encontrar a frequência para aquele exame que eu estou fazendo, tá? TR, então, aqui, ó, de baixo, que é o tempo de repetição entre um pulso de 90 graus, aqui criou 180, aqui tem os picos de eco, e chegou no próximo de 90 graus. Então, esse aqui vai ser a medida, o tempo de TR. Tempo de repetição de um pico, um pulso de 90 graus, até o próximo, de 90 graus. Tá? O TE, que é o tempo de eco, vai ser o pulso aqui. Então, ele começa quando eu faço o primeiro pulso de 90 graus, tá? Vou seguindo, ele deu mais um pulso de 180, mas não é o que eu quero, sigo. E aí ele começa com os picos, aonde tiver o mais elevado, vai ser a medição que eu vou fazer o meu tempo de eco. Aqui é o pulso de radiofrequência, tá? Quando ele tem o pico mais alto, que eu conseguir pegar a frequência boa, então é essa a medição que eu quero. Tá? Então, isso tudo o aparelho faz para nós. Só a gente precisa entender o que é o TR e o que é o TE. Resumindo, é como se fosse a frequência de um rádio. Mais ou menos ficou, né? Aquele gráfico ali, ele ilustra bem. Não ficou tão ruim, né? Não, aqui ficou bem esclarecido. Mas eu queria perguntar assim também. Eu tenho ali uma frequência, eu tenho várias frequências nessa faixa aqui. Tá. Eu tenho uma de 90, posso ter uma de 100, uma de 180, sim. Mas eu quero a de 90. A de 90. Poderia medir outra qualquer. Poderia também, né? ser uma frequência de 120. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aonde tem a minha primeira de 120 até a segunda de 120. Sim. Tá? Parece Então, muito um gráfico da frequência cardíaca. Sim, então, também. Só que aquele lá é só os picos, né? É só os picos, pode escolher. A frequência cardíaca. Aí agora é uma outra matéria que eu vou dar também, ultrassom.
Já estou montando a minha aula. Porque eu trabalhei com o médico, trabalhei 2 anos com ele, com ultrassom. Então, ele me mostrava muita coisa, sabe? É muito show o ultrassom também. O que a senhora não fez, professor? Olha, não vou falar aqui porque está gravando. Meu A senhora não fez medicina? Eu por tudo já. Não fez medicina ainda. Mas a minha próxima faculdade vai ser medicina, tô falando. Ó, e qual é a Eu estou fazendo biomedicina, a próxima vai ser medicina. Ó. É a minha intenção, sempre foi. Médica radiologista. O que achou? Mas aqui ficou, esse teu pensamento mesmo, tá? O que tu vai procurar? O tempo de repetição, ele tá procurando um pulso de 90 graus até o próximo de 90. Podia ser qualquer um, mas ele quer só o de 90, tá? Então, é a frequência do rádio, ó. Tem 90, 80, 100, 120, 140, 150. Ele quer só o 90. Então, eu vou pegar o pulso de 90 até chegar ao próximo de 90. Esse vai ser o tempo de repetição desse pulso, tá? E o tempo de eco vai ser quando eu comecei o meu pulso daqui de 90 graus, tá? O pulso de repetição, ele vai procurar até achar o pico maior de sinal da minha radiofrequência. Quando ele conseguiu esse pico maior, é esse o tempo. Ficou mais fácil, né? Sim, para mim, dessa forma, ficou mais fácil de entender. Que bom. Que bom. Rede de magnetização, então. É a soma dos vetores de magnetização de todos os spins, que são os giros dos prótons de hidrogênio. Contém 2 componentes. Magnetização longitudinal, que vai ser paralela ao eixo, causada pelos prótons restantes de baixo nível de energia. E a magnetização transversal, que vai ser perpendicular ao eixo. Paralelo, mesmo sentido, tá? E perpendicular, não quero atender. Então, vamos lá. Aplicação, ao aplicarmos uma radiofrequência de mesma frequência angular que o sistema sobre a rede de magnetização, o vetor é deslocado para longe do campo magnético B por ressonância. O ângulo em que essa radiofrequência é aplicada em relação à rede de magnetização altera a direção final da rede, gerando uma inclinação. Este ângulo é chamado de ângulo de giro, o flip angle, tá? O pulso de radiofrequência cria um ângulo entre o vetor de magnetização e o campo B0, tá? Que então vai ser o nosso flip angle. O ângulo de inclinação pode ser de 5 a 90 graus ou 180. O ideal para que os núcleos de hidrogênio entrem em fase é o pulso de 90 graus, tá? Então, não adianta eu querer procurar um pulso maior ou menor, se eu sei que o meu ideal para mim conseguir é o de 90 graus, tá? Então, por isso que vai ser o de 90 graus sempre que eu vou procurar. O que é o flip angle? Esse aqui, ó, o giro que ele vai dar, tá? Ó, eu tô aqui com um vetor de magnetização, tenho uma linha paralela e uma perpendicular. Quando ele for caindo, tá? Ele vai cair, pode descer e vir para baixo. Então, esse que vai ser o flip angle. Ele tá girando e ele vai caindo, 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 tá?
mais ou menos. É a mesma coisa, isso aqui é o quê? É o nosso vetor de magnetização. Ó. Para mim achar o pico que eu quero. Ele achou, tá lá em cima. Então, eu consegui pegar o sinal. O que vai acontecer? Ele vai caindo. Tá caindo, caindo o sinal. E vai vir começar tudo de novo. Tá? Essa que é a moral da resso. Quando se desliga o pulso de radiofrequência, o vetor de magnetização passa novamente a sofrer a influência do B0, que é o nosso campo magnético da sala, e tenta realinhar-se com este. Para que isso ocorra, o núcleo do hidrogênio precisa perder a energia que lhe foi dado pelo pulso da radiofrequência. O processo pelo qual o hidrogênio perde energia é denominado relaxamento. Agora que vai entrar a nossa que a gente precisa saber bem, ó, que é T1 e T2, tá? A magnetização no plano longitudinal aumenta gradualmente, isso é denominado recuperação T1. Ao mesmo tempo, porém, de modo independente, a magnetização no plano transversal diminui gradativamente e denominamos de decaimento T2. À medida que diminui a magnitude de magnetização transversal, e mesmo se dá com a magnitude da voltagem induzida na bobina receptora. Então, aqui, ó. Esse tipo de relaxamento deve ser corrigido aplicando-se outro pulso de radiofrequência para realinhar os prótons, invertendo o sentido dos spins. O tempo até que os prótons se realinhem é chamado de tempo de eco, tá? Eco time. Então, aqui, ó. Eu tô com o meu pulso de radiofrequência, tá? 90 graus. Ele começa a cair a intensidade, tá? Caiu, seguiu, começou a elevar de novo. O máximo do pico e tá caindo de novo. Então, assim, ó, o máximo de um pico até o outro pico vai ser o tempo de eco. Piorou agora tudo. Não, aí ficou mais fácil. Então tá, que bom. Mas esse Porque assim, tempo ó, ali, professor, não é os 90 graus, tá? Vai ser o tempo de eco maior quando eu atingir o 90 graus, mas é o tempo de eco, que vai ser o sinal da minha amplitude das ondas, tá? Então, aqui, eu consegui um sinal até o meu próximo sinal, o maior que eu consegui, no tempo da amplitude do sinal, tá? Daí não tem nada a ver com... diminui o sinal, prof? Aí ele vai diminuindo. Do primeiro para o segundo. Ah, sim, tá. ele vai diminuindo. Por quê? Porque ele dá um pico, ele cai. Ele tenta de novo, dá outro pico e cai, tá? Uhum. Tá. Daí que vai formar os meus tons de cinza, preto e branco. Então, a ressonância não tem mais nada a ver com o que vocês aprenderam. Com raio-x, com densidade, com nitidez, esquecem tudo. Que aqui é totalmente diferente. Tá, prof, mas aqui em que ponto vai chegar no próximo 90? Mais para a direita aqui? Sim, sempre ele vai seguindo, né? Uhum. Tá? Provavelmente aqui o próximo seria 90. Sim, esse decaimento ele chega até zero ou não?
A zero não vai ter imagem, né? Se chegar a zero, não tem sinal nenhum. Ele não pode chegar a zero. Ali, aí já dá o outro pico de 90, então. Sim, ele sempre vai tentar que tenha algum pico para conseguir uma imagem. Porque o que é isso aqui? É a excitação dos prótons de hidrogênio. Então, o nosso T1 vai cair, nem vou começar.